O novo Papa é Leão XIV e ele realmente merece, porque até algumas horas atrás o cardeal Francisco Prebos Martins era o cardeal bispo de Albano. E a partir de agora, nos livros de história, seu nome ficará para sempre como o líder espiritual de 1,4 bilhão de pessoas. Roberto Francisco Prebos Martins, Chicago, 14 de setembro de 1955. É um cardeal e eclesiástico católico norte-americano, prefeito do Dicastério para os Bispos e presidente da Comissão Pontifícia para a América Latina. Desde 2023, de raízes francesas, italianas e espanholas, formou-se em matemática, filosofia e teologia nos Estados Unidos da América e obteve seu doutorado em Direito Canônico em Roma. Com distinção poliglota e uma forte orientação missionária, adquiriu a nacionalidade peruana em 2015, além de sua nacionalidade norte-americana de nascimento. E tem sido uma figura de destaque na vida religiosa agostiniana e na estrutura pastoral da Igreja Global. O conclave é secreto e será registrado a sua aceitação e a escolha do seu nome. Mas nunca dirá por que o escolheram. E a verdade é que só alguns poucos cardeais sabiam que o agora Papa Leão XIV enfrentou o diabo e o venceu. Escutem com atenção, porque no ano de 2015, quando Francisco era um bispo de Zufar, ele teve que realizar um exorcismo que quase lhe custou a vida. Onde ele teve que expulsar o próprio Satanás. E deixem-me dizer que é uma das histórias mais comoventes que já ouvi. Porque ele não hesitou em arriscar a própria vida para salvar aquela menina de 13 anos que estava sendo destruída por dentro. Fique até o final, prometo não te decepcionar, porque eu sou o documentalista. E este é o Papa Leão XIV. O diabo o odeia e jurou se vingar. Agradeço ao padre Íngaro, um ex-sacerdote que agora está em conflito com a Igreja Católica, mas que em sua juventude chegou a ser assistente pessoal do Papa João Paulo II, pela informação sobre o caso, que vou narrar para vocês a seguir. A menina era apelidada de Mimi e, enquanto caminhava pela rua a caminho da escola, viu à distância um animal ferido encostado na parede de um cemitério. Sem pensar duas vezes, ela correu para resgatá-lo. Era um cachorrinho branco. Ou foi isso que ela pensou, porque ao levantá-lo percebeu que era só a metade. Ela gritou de susto ao ver que dentro havia uma escultura de madeira com alguns pregos. A angústia tomou conta dela completamente. 2 semanas depois, o exorcista chegou à casa dela. Algo havia se impregnado em Mimi. Enquanto isso começou a se manifestar como dores de cabeça, tristeza e algo mais, quase imediatamente ela começou a ouvir ruídos assustadores que se aproximavam. Sua mãe, uma imigrante bem educada, criada no catolicismo, não hesitou em chamar seu padre de confiança. Por quê? Porque a menina piorou rápido e naquela noite viu Mimi parada na beira da cama, olhando para alguém que não estava ali. Chorando, ela perguntou à filha: "Com quem você está falando, Mimi?" A sombra voltou a te incomodar e a pequena, apontando para o nada, respondeu: "Você não está vendo? Essa não é a sombra de que te falei, aquela que mexe nas cortinas à noite, aquela que disse que vinha buscar minha alma. Esse é grande, mamãe, e a sombra obedece a ele. Esse grita comigo, mamãe, e diz que você chame o bispo, que ele quer falar com ele." A menina girou o dedo e apontou atrás da mãe, dizendo: "Agora ele quer te dizer algo no ouvido?" A mulher sentiu a mão da besta pousar em seu ombro e ouviu aquela voz aterrorizante que lhe disse: "Chame o padre importante. Quero mostrar a ele o que vou fazer com a igreja dele. Vou destruí-la abrindo-a ao meio, como fiz com sua filha."
Mimi caiu de costas na cama e começou a falar em línguas imediatamente. Em quase todas elas dizia a mesma coisa: que venha o padre, aquele que vestirá de branco, traga o preboste. E ele chegou. Todo bispo é o exorcista de sua diocese, a menos que haja outro designado, mas neste caso era uma questão pessoal. O maligno havia exigido sua presença e ameaçado fazer mal à Mimi fiel. O que deve ser feito? Ele iniciou os exames de rotina para excluir qualquer distúrbio psiquiátrico, porém, não foi necessário muito. Os móveis do quarto cercaram o sacerdote. E claro, nenhum transtorno mental pode fazer com que o paciente mova coisas sem tocá-las. Então Francisco ordenou ao demônio que revelasse seu nome e o que estava dentro de Mimi. Respondeu em latim: Sum Satanas et polo facere fodeus tecum. Você não deve fugir de algo. Como você ousa ser um gambá covarde? Eu sou Satanás e quero fazer um trato com você. Você não deve vestir branco. Rejeite a Deus ou verá do que sou capaz. Eu te odeio. Mas o bispo o mandou calar, dizendo: se eu estivesse morrendo de sede e você me desse um copo d'água, eu preferiria engolir sal? Nada do que você me oferece é bom. Afasta-te, Satanás. Mimi começou a se contorcer e gritar de dor, dizendo: me ajudem, ele está me matando. Segundo a mãe da menina, o que ela viu a encheu de emoção, porque ela conta que o religioso emanava uma luz quente e serena enquanto avançava com a cruz na mão em direção a Mimi. Ele dizia: Satanás, se você é tão poderoso assim, saia da menina e se apresente em sua verdadeira forma. O maligno respondeu: posso fazer isso, mas te mataria imediatamente. Apenas diga não quando chegar a hora. Você não entende que tenho outros entre os seus que me obedecem? Você não tem escolha. Jure diante de mim que nunca será papa e eu a deixarei ir, e você viverá uma longa vida. O sacerdote retomou o rito que fazia Satanás se contorcer de dor e então voltou a dizer: saia de mim, o poder de Cristo te ordena. O diabo exausto obedeceu. Deixou a menina desmaiada, mas aqui não se tratava de um demônio menor. E diante deles, com pés de fogo e uma aparência que assustaria a própria morte, ele se materializou e era enorme. Tentou pegar Francis pelo pescoço. Mas naquele momento, quem hoje é o Papa Leão XIV mostrou ao infernal um sorriso seguro e confiante, daqueles que só os homens de Deus têm. Diante do perigo, como se estivesse blindado pelas asas protetoras do arcanjo Miguel, o bispo passou ao lado de Satanás, ignorando-o completamente e tomando a menina libertada nos braços. Ele a entregou para a mãe, dizendo: vão e me deixem a sós com o maligno. Quando Mimi acordar, não vai se lembrar muito da mãe. Sem conseguir acreditar, viu o sacerdote fechar a porta, como se estivesse se preparando para lutar com as próprias mãos contra aquela abominação. Segundos depois, ouviram-se ruídos horríveis e os gritos do demônio eram terríveis. Antes de abandonar a casa para sempre, ele gritou: eu te odeio, eu te odeio. Você vai ver como vou destruir sua igreja. Você ficará na história como o último, porque você e os seus vão cair. Até que finalmente silêncio. Depois Francisco saiu vitorioso, exausto, mas vitorioso. A mulher pegou em suas mãos e juntos rezaram a Deus, agradecendo à mãe. Ela perguntou: Eminência, como é que o senhor não teve medo? Ele beijou Mimi na testa e se despediu da mulher dizendo em tom de brincadeira: claro que senti medo. Imagine que algum dia no futuro eu fosse alguém mais importante.
Isso sim me dá medo. Deus tenha piedade de nós. E então, deixando o humor de lado, ele disse: Satanás gritou que me odiava, e isso tirou o medo do meu coração, porque eu soube. Quando o diabo te odeia, quer dizer que você é digno e Deus está comigo. Parabéns ao Papa Leão XIV. Acompanharei de perto seu pontificado e documentarei seus primeiros dias no trono de São Pedro. Momentos difíceis o aguardam, especialmente quando lhe contarem sobre os 3 segredos que são revelados a todo Papa. Assim que ele assumir, sinto que serei eu quem irá revelá-los. Mas também deverá saber que das centenas de criaturas que o Vaticano mantém presas em sua prisão, no 3º subsolo, 2 das mais terríveis escaparam. Mas essa, meus queridos inscritos, essa é outra história. Eu sou o El Documentalista e este foi o Habemos Papam.